Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa jornada, uma viagem através dos séculos, para desvendar a história de uma arte marcial que foi forjada no calor da batalha e depois refinada pela filosofia. Estamos falando do Kenjutsu, a antiga e fascinante arte da espada samurai. E essa é a pergunta que vai guiar a gente hoje. Pense bem, para entender o samurai de verdade, a gente precisa entender a sua lâmina. E para entender a lâmina, bom, aí temos que compreender a arte que dá vida a ela. Então, vamos começar essa nossa investigação. Mas olha, antes da gente viajar no tempo, vamos dar um passo atrás. A gente precisa primeiro firmar os pés no presente e entender, afinal, o que é o Kenjutsu. Porque veja bem, não é só uma luta, é muito mais do que isso. É uma tradição viva. O próprio nome já entrega a essência, né? Ken é espada e jutsu é técnica ou arte. Então, a técnica da espada. E o interessante é que, diferente de muitas artes marciais mais modernas, o Kenjutsu nasceu com um propósito muito, mas muito visceral: a pura e simples sobrevivência no campo de batalha. Todas as suas técnicas foram desenvolvidas e, mais importante, testadas ao longo de séculos e séculos de conflito. Agora, é muito importante a gente fazer uma distinção aqui, porque muita gente confunde Kenjutsu com Kendo. Vamos lá. O Kenjutsu é a arte marcial clássica, sabe? Com mais de 500 anos de história e foco no combate real. Se usa o Bokken, a espada de madeira, para o treino, e a katana em situações reais. Já o Kendo é o seu descendente moderno. É um esporte que surgiu depois que a era samurai acabou. Ali se usa Shinai, que é de bambu, e a Bogo, aquela armadura de proteção. O foco do Kendo é mais na disciplina, na formação do caráter, e não tanto na letalidade do campo de batalha como era no Kenjutsu. Ok, com essa base bem estabelecida, agora sim a gente pode começar nossa viagem ao passado. Vamos entender de onde veio essa arte que é ao mesmo tempo letal e profundamente filosófica. Como ela nasceu e foi se moldando através da história do Japão. As raízes são bem antigas, viu? Começa lá atrás com umas espadas retas, as tsurugi. Mas o grande ponto de virada, o momento que mudou tudo, foram as invasões mongóis lá pelo século XIII. De repente, os samurais se viram diante de um inimigo formidável. E eles foram forçados a refinar suas técnicas de uma forma drástica. Foi nesse caldeirão de guerra que o Kenjutsu que a gente conhece hoje começou a tomar forma. Foi aí que surgiram as primeiras escolas, os famosos Ryu. E aí acontece uma coisa curiosa. Depois de séculos de guerra, um longo período de paz finalmente se instaura no Japão. E olha que ironia, foi justamente nesse tempo de paz que a arte da espada atingiu o seu auge, tanto no desenvolvimento técnico quanto no filosófico. A gente está falando do período Edo, que vai mais ou menos do século XVI ao XIX. Sem grandes guerras acontecendo, os mestres puderam se dedicar de corpo e alma a aprimorar suas técnicas. E o resultado disso é impressionante. Mais de 500 estilos diferentes de Kenjutsu surgiram e floresceram por todo o Japão. Cada um com sua filosofia, sua estratégia, seus movimentos únicos. E no meio de centenas de estilos, claro, alguns nomes viraram lendas. A gente tem o Tenshin Shoden Katori Shintoryu, que é considerado o estilo mais antigo do Japão, e como não falar, né, do Ryoho Niten Ichiryu, fundado por aquele que talvez seja o samurai mais famoso de todos os tempos, Miyamoto Musashi, o mestre da técnica de duas espadas. Cada escola dessas é uma linhagem inteira de conhecimento, passada de geração em geração. Só que a história é implacável. Com o fim da era dos samurais, o futuro do Kenjutsu parecia muito incerto. Mas a jornada dessa arte estava longe, muito longe de terminar. Ela só ia mudar de cenário e encontrar um novo e, eu diria, improvável lar. A restauração Meiji foi um período que modernizou o Japão, mas que também marcou o fim da classe samurai. O porte de espadas foi proibido e, com isso, a principal razão de existir do Kenjutsu simplesmente sumiu. Muitas escolas, que eram verdadeiras guardiãs de séculos de tradição, acabaram desaparecendo. E aqui que a história dá uma virada fascinante. Enquanto o Kendo se espalhava pelo mundo como o rosto moderno da esgrima japonesa, o Brasil se tornou uma exceção notável, uma coisa única. Aqui, a arte clássica, o Kenjutsu raiz, o de combate, encontrou um terreno fértil. Chegou a se tornar mais popular que a sua versão esportiva. É, de verdade, uma anomalia cultural inspiradora. Aí fica a pergunta, né? Como isso aconteceu? Como o Brasil virou esse reduto do Kenjutsu clássico? A resposta, em grande parte, está no trabalho de um homem, uma figura central que plantou a semente dessa tradição aqui, em solo brasileiro.
Esse homem é o Sensei Jorge Kishikawa. Ele é a figura central nessa história toda. E a dedicação dele é comprovada por credenciais que são raríssimas e de um prestígio imenso. Ele tem o Menkyo Kaiden, que é a licença de transmissão total. Pensa nisso, é o mais alto nível de maestria que se pode alcançar. Foi através dele que uma das linhagens mais antigas e respeitadas do Japão não só se estabeleceu, mas floresceu aqui na América do Sul. E tem uma citação do próprio Sensei Kishikawa que, para mim, captura perfeitamente o espírito da prática. Ele diz: podemos então dizer que estudar o Kenjutsu é entrar no túnel do tempo. Simplesmente emocionante. E é exatamente isso. Não é só sobre aprender a lutar, mas sobre se conectar com a história, sabe? Sentir o peso e a sabedoria de gerações de guerreiros. É, como ele mesmo disse, uma viagem no tempo. E isso nos leva à essência filosófica do Kenjutsu. Porque, como muitos mestres descobriram lá naquele período de paz, o período Edo, o verdadeiro valor da espada não estava só na sua capacidade de tirar a vida. A prática do Kenjutsu é como se fosse um tripé. Um pé é a disciplina física, que constrói o corpo. O outro é a disciplina mental, que afia o foco, a estratégia. E o terceiro pé é a disciplina espiritual, que cultiva a resiliência, a serenidade na hora da dificuldade. No fim das contas, o Kenjutsu, na sua forma mais pura, é uma ferramenta para forjar não só um guerreiro, mas um ser humano melhor. Olha, a jornada pela história do Kenjutsu é muito profunda, cheia de camadas. Tem a técnica de combate, tem a filosofia, tem essa história incrível de como a arte sobreviveu. Cada parte tem um poder de inspirar diferente. Por isso, a gente queria saber qual aspecto do Kenjutsu parece mais inspirador para quem está nos acompanhando. Deixe sua opinião aí nos comentários e, claro, aproveite para seguir nosso canal para mais histórias como essa. E para quem ficou com vontade de se aprofundar ainda mais nesse universo, fica o convite para visitar a nossa loja. A gente agradece demais a companhia de todo mundo nessa viagem, que foi breve, mas bem intensa, pela alma da espada samurai. E para a gente encerrar, fica uma última reflexão. O caminho da espada, na sua essência, não é sobre destruir, mas sobre construir. É sobre polir o próprio espírito, até que ele se torne tão forte e resiliente quanto uma lâmina de aço bem forjado.